é bom. Deus é bom o tempo todo, Deus é bom. Você crê nisso? Você crê nisso? Amém. Ele é bom, mesmo quando Ele não faz aquilo que nós pedimos, mas Ele faz o que Ele quer, porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita sempre. E nós devemos crer nisso. Nós cantamos aqui declarando alguns dos nomes que Deus tem na Bíblia, especialmente no Antigo Testamento, né? Quando, então, ali o povo de Deus se referia a Ele de várias formas, falando sobre o Deus provedor, Jeová Jirê, o Deus supremo, o mais alto Deus, o Deus Yahvé, né? O Deus Adonai, o Deus Altíssimo, né? O El Shaddai. Então, o nome do Senhor, aquele que nos dá em todo momento, El Shaddai, o Todo-Poderoso, Elohim, o Deus Criador. São esses nomes que nós cantamos aqui dizendo, o Deus Criador, o Deus que cura, o Deus Supremo, o Deus Altíssimo se manifestará aqui nesse lugar. Na verdade, Ele já está se manifestando aqui nesse lugar. Você sente a presença de Deus aqui? Assim, Ele se manifesta no meu coração, no seu coração. Quando nós buscamos, Ele se revela. Foi o próprio Senhor Jesus que disse isso: busquem e encontrarão, batam a porta e ela se abrirá, peçam e receberão. O Senhor, Ele está sempre atento ao clamor do seu povo, sempre. Então creia que o Senhor está ouvindo as suas orações, Ele está ouvindo os seus pedidos, e no tempo dEle, do jeito dEle, Ele vai te responder. Persevere dependendo do Senhor, porque Ele é bom o tempo todo, Deus é bom. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Acesse a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Um texto especial da Palavra de Deus. Aliás, a Palavra de Deus toda é especial. A Bíblia, ela é a Palavra de Deus, nós cremos assim, a palavra infalível, inerrante, fonte de tudo que eu e você precisamos. E esse capítulo 15, o Senhor Jesus está ali ensinando, e Ele está ensinando ali a líderes religiosos, chamados, Ele estava ministrando a publicanos e pecadores, e a todos os fariseus que ali estavam. Os publicanos eram os caras tidos como os traidores do povo judeu. Eles eram judeus, mas eles serviam ao Império Romano, cobrando impostos dos judeus. Eles eram ali chamados, então, de traidores pelo povo. Mateus era um publicano, o apóstolo do Senhor Jesus. Isso escandalizava ali os sacerdotes, os líderes judaicos, porque como o Jesus pode andar com o publicano? Então, o texto vai dizer, quando começa aqui o capítulo 15, que Jesus estava ministrando a publicanos e pecadores. Pecadores eram aquelas pessoas com as quais os sacerdotes nem queriam falar. Eram pessoas que viviam, segundo a ótica da religião da época, distantes ali dos propósitos de Deus, e os sacerdotes, ao invés de irem até essas pessoas para alcançá-las com a palavra, eles as discriminavam. Nem contato com elas eles queriam ter, evitavam ao máximo se aproximar. E assim Jesus estava ali ministrando. Só que Jesus fazia tudo diferente. Jesus era o rabino, o mestre, que se aproximava dos pecadores. Por quê? Os pecadores eram os que precisavam do amor de Deus. Ele vira certa vez e diz assim: o médico não vem para os que estão saudáveis, mas vem para os que estão enfermos. E assim é comigo e com você. Nós precisamos do Senhor Jesus porque a nossa alma, a nossa vida é uma vida enferma até encontrar com o Senhor Jesus, porque a partir dali Ele passa a nos curar, Ele nos liberta, Ele nos transforma. Jesus fazia tudo diferente, Ele ia mais além. Ele não apenas falava com as pessoas discriminadas pela religião, Ele ia atrás delas. Como bom pastor, Ele ia buscá-las. Ele ia até onde a multidão estava, e quando Ele olhava para a multidão, Ele sentia compaixão, misericórdia. E Ele, então, ministrava aos corações daquelas pessoas ali. Então, quando Jesus começa a ser criticado pelos líderes religiosos, aí, então, Ele ensina sobre 3
parábolas, mas hoje eu quero ler com você o texto da terceira parábola desse capítulo 15, a parábola do filho perdido, talvez na sua tradução, do filho pródigo, a partir do versículo 11, do capítulo 15 de Lucas. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e a terra e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado, Deus, porque podemos nos reunir aqui com liberdade para cantar louvores a ti, para acessar a tua palavra, lê-la e praticá-la. Senhor, fale conosco agora, com cada um de nós que está aqui, com as pessoas que estão conosco através da internet. O Senhor é Deus onipresente, o Senhor está aqui nesse lugar, mas o Senhor também está com cada um que agora está conectado conosco. Então, Senhor, que a tua presença santa seja sentida por cada um, e assim o teu Espírito toque em nossos corações e restaure, Deus, aquilo que foi perdido. Opera milagres hoje, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Quando Jesus começa a ministrar para essa galera que criticava a ele por tudo que ele fazia, ele começa a falar sobre a celebração pelo resgate do que se havia perdido, a restauração, a recuperação. Quando ele fala ali sobre a ovelha perdida, o pastor vai cuidar daquela ovelha e traz aquela ovelha de volta ao seu abrigo. Quando fala da dracma perdida, aquela mulher vira a casa inteira e depois chama todos para celebrar pela recuperação daquela moeda. Da mesma forma, o pai que havia perdido seu filho celebra e faz uma grande festa quando aquele filho retorna. Jesus está ensinando sobre o amor que ele tem por mim e por você, o valor que nós temos para ele. Deus, ele se importa conosco, e quando passamos por momentos difíceis, que choramos, Deus nos consola e nos dá a oportunidade de começar de novo, de uma outra maneira, de uma maneira melhor. E é assim que ele então ensina essas 3 parábolas, e assim para que eu e você possamos aprender. Talvez na sua versão esteja aí a parábola do filho pródigo, não é? No título. Essa palavra pródigo não é usada no texto, mas o pródigo é aquele esbanjador, é aquele que está ali esbanjando, perdulário, né? Aquele que gasta mais do que possui ou necessita. Não existe ninguém aqui nesse lugar que seja um pródigo.
que gasta mais do que precisa. Não, lá na França tem, sabe? Aqui não. Aquela galera que estoura o limite do cartão todo mês, né? Que estoura o limite da conta, inclusive usando o cheque especial. Isso é pecado, irmãos, né? Pecado usar o cheque especial, hein? Tem que tirar isso aí da sua conta. Então, mas o filho pródigo, ou o filho perdido, o mais que importa nesse texto é o amor de Deus por mim e por você. E aí, algumas lições eu quero compartilhar com você sobre esse texto. A primeira delas é que eu e você caímos por causa do nosso orgulho. A nossa queda, ela sempre é precedida de orgulho. A Bíblia diz isso em Provérbios. O orgulho precede a queda. Porque quando nós somos orgulhosos, nós nos achamos independentes, autônomos. Não precisamos de nada nem de ninguém, muito menos de Deus. Aquele que eu não posso ver, nem tocar e nem materializar. Muitas pessoas na nossa sociedade dizem até que Deus não existe. E o orgulho faz com que, então, possamos cair, porque não enxergamos bem as coisas que estão ao nosso redor. Esse filho, mostra ali, ele era o filho mais novo. Ele tinha direito a terça parte de tudo que o pai dele possuía. Ele não era o primogênito, ele tinha direito a uma parte menor que estava ali. Só que, em toda a cultura judaica, eu sei que você já ouviu isso várias vezes, e assim também na nossa cultura de hoje, herança só é dividida depois que o cara morre, não é? Então, assim, e hoje em dia, irmãos, de verdade, não é nem bom deixar a herança para ninguém, porque o cara morre e deixa uma herança e os seus herdeiros começam a brigar, disputar, e irmãos e parentes viram inimigos. Brigam por tudo. Brigam por um centavo que está ali, não é? É uma tristeza ver isso. Às vezes os pais, no maior desejo de dar aos filhos um conforto, uma boa educação, um preparo para o futuro, ralam de trabalhar, trabalham bastante, constroem algum patrimônio e quando morre, os filhos viram inimigos, ao invés de serem cada vez mais amigos ali. Não é? Mas a herança era só dividida quando o dono, o pai ali, né, morresse. O filho, então, ele faz algo que quebra todo o paradigma judaico. Ele pede uma antecipação de herança. E isso demonstra que o filho desejava a morte do pai. Era como que se fosse assim, o filho desejasse ali a morte do pai. Ele tinha tanta pressa de viver essa vida, de olhar para uma vida fora daquela cidade, fora daquele povoado, fora das propriedades do seu pai, que ele então não podia esperar mais. Ele queria pegar a parte que lhe era de direito e então sair para viver a vida do jeito que ele queria. Isso era um completo desrespeito para a figura paterna, segundo a cultura judaica daquela hora. Ele não se importou com o coração do pai. O que o pai sentiria quando o filho expressasse o desejo de ir embora para uma terra distante, viver de uma maneira dissoluta. Ele não se preocupou com o coração do seu irmão. Ele não se preocupou com a disposição do seu pai de ampará-lo durante todo o tempo que ele vivesse ali. Ele nem se preocupou como seria a vida do seu pai na velhice, distante dele. O filho não se preocupou com ninguém ao seu redor, apenas com ele mesmo. Ele amava mais a si do que a qualquer outra pessoa. E por amar a si, mais do que qualquer outra pessoa, ele quebrou todas as regras da sua cultura para pedir o adiantamento da sua herança. E quando nós deixamos que as coisas do mundo, de uma sociedade perdida e corrompida, ocupe o nosso coração, nós perdemos a visão do que Deus tem para nós. Veja, aquele jovem vivia ali na harmonia com toda a sua família. Ele vivia ali em meio às propriedades do seu pai. Ele vivia numa comunhão. Ele tinha seus amigos ali. E a cidade distante é o mundo que oferece o desconhecido. Nós, seres humanos, somos muito curiosos. A gente quer muito descobrir o novo. Só que, cuidado, nem tudo que reluz é ouro. E o inimigo está sempre preparando armadilhas para a nossa queda. Para os adolescentes, para os jovens, mas para nós adultos também. Não somos nós adultos imunes às armadilhas do mal. Quando nós não olhamos com
com um olhar generoso, um olhar que pratica a empatia pelas pessoas ao nosso redor, especialmente a nossa família, nós vamos tomar decisões que vão, de certa forma, frustrar a vida, o coração das pessoas que a gente ama. No versículo 3, a gente vê que esse filho, logo depois de ter recebido a sua parte na herança, ele vai embora. O texto diz que ele vai para um lugar distante. Ele quer ir para um lugar onde nenhuma sombra da sua família pudesse atrapalhar a sua liberdade, entre aspas, de viver o que ele queria viver. Ele se afastou o máximo possível do que ele pôde do seu pai, da sua casa, da sua família. Só que, como ele não gastou o dinheiro que tinha na mão com sabedoria, o que aconteceu? O dinheiro acabou. E com a ida do dinheiro, foram-se também os amigos. Nenhum amigo amparou o cara. Todos aqueles que estavam com ele nas festas, nas quais ele gastou o dinheiro, meteram o pé. Sabe, querido, você sabe mesmo quem é amigo seu, quando na hora que a chapa está quente na sua vida, aquele amigo ali está chorando junto contigo. Porque aquele amigo que está ali só na hora da festa, da celebração, do oba-oba, mas na hora que a chapa esquenta, ele mete o pé e vai embora, ele não é seu amigo. Ele está só de olho em alguma coisa que você pode dar. Aquele jovem caiu porque ele, quando acabou o dinheiro, geral desapareceu. Você já passou alguma situação assim, quando você estava bem, você estava por cima, talvez ali num cargo de chefia no seu trabalho, né, você estava ali com uma boa aparência de que a prosperidade financeira estava boa, que você não tinha nenhum problema, tinha muita gente ao seu lado, mas quando a coisa ficou complicada, todo mundo te deixou sozinho. Esse jovem se sentiu sozinho ali. Ele não tinha mais amigos. Agora, ninguém bancava as festas para ele. As festas deviam continuar rolando, mas ele já não era mais convidado, afinal, ele não podia chegar junto com a carne do churrasco. Então, para que mais uma boca que come, mas que não leva nada? Não é? Ele ficou sozinho. E esse jovem, sozinho ali, ele vai procurar trabalho. E olha só a inversão das coisas, ele era filho do Senhor. O pai tinha toda a propriedade ali, ele vivia no conforto da propriedade do seu pai, cheio de empregados. Agora ele buscava um emprego, um trabalho para ele. Só que só tinha um trabalho, cuidar de porcos. Na cultura judaica, cuidar de porco era o trabalho mais humilhante que se podia oferecer para alguém. Ninguém queria cuidar dos porcos. O judeu ele não come porco, né? A carne de porco, não é, para ele ela não é bendita. Então, cuidar de porcos era um trabalho humilhante. Então, aquele indivíduo agora, um judeu, que nem tinha contato com o porco, que não comia, perdeu, né, irmão? Comia aquele carré bem temperado, né, que você joga um limãozinho em cima, mas não comia um pernil assado, né, recheado direito, nada disso. Agora, além de ter contato com os porcos, o cara cuidava dos porcos. E ainda pior que isso, além de cuidar dos porcos, ele começou, a partir da sua fome, desejar comer a comida dos porcos. Era o fundo do poço. O cara chegou ali no final. Ele estava ali já na última das suas possibilidades. E toda a sua identidade de judeu, toda a sua identidade de um judeu da elite da sociedade, agora estava totalmente destruída. É isso que o inimigo faz comigo e com você. Ele atua para nos tirar de onde Deus nos colocou, para nos distanciar da vontade de Deus, nos faz muitas vezes com que os nossos olhos brilhem por convites do mundo, por armadilhas malignas, e quando nós caímos nessas armadilhas, até a nossa identidade de filho amado de Deus é destruída pelo inimigo. Aquele menino que era um filho de um dono rico ali, agora era um humilde empregado, na mais humilhante das funções, na mais humilhante do tipo de alimentação que ele podia ter para manter o seu estômago cheio.
É isso que o inimigo quer fazer comigo e com você o tempo todo. Ele quer nos tirar dos propósitos ministeriais de Deus, ele quer nos tirar da comunhão da igreja como corpo de Deus, ele quer tirar de nós a alegria de servir ao Senhor, ele quer tirar de nós a alegria da santidade, da consagração da nossa vida, e assim ele vai fechando os nossos olhos. Aquele jovem estava cego, pela ânsia dos prazeres do mundo ele estava cego, ele pela ânsia da liberdade, da autoridade dos seus pais, ele estava perdido no meio dos seus próprios desejos ali. E quando eu e você deixamos que os nossos olhos sejam e fiquem cegos por desejos da carne, pela expectativa de prazeres na carne, os nossos corações, eles ficam teimosos, obstinados. Vi uma cena essa semana de uma figura pública que chegou num lugar tão obstinado para defender seus interesses, que ele chega, tinha espuma na boca, então ele não via ninguém nem nada, uma vergonha. Coração obstinado, teimoso. Às vezes nós somos teimosos nos nossos desejos. Deus sinaliza dizendo, não é por aí não, mas a gente vai teimando ali, porque vai brilhando ali, aquela armadilha do inimigo é atraente, ela vai chamando a nossa atenção, e Deus está dizendo, não é por aí não, meu filho, mas a gente continua teimando com o Senhor. Esse jovem teimou ali, ele teve a coragem de desonrar seu pai diante de todos, porque o seu coração estava obstinado ali. Ele tomou decisões erradas, ele fez escolhas ruins, que o levaram a uma queda, e não uma queda qualquer, uma queda grande. Você já teve na sua vida alguma situação, alguma escolha que você fez, da qual você se arrependeu amargamente, você gostaria de voltar lá naquele dia para fazer tudo diferente? Provavelmente todos nós aqui já tivemos. Ah, Senhor, se eu pudesse voltar lá atrás, eu fazia tudo diferente. Eu quero te dizer que não dá para voltar lá atrás, aquela história do túnel do tempo é só ficção de filme. Mas uma coisa dá para fazer, construir um futuro daqui em diante, de uma maneira diferente. Aquele jovem caiu ali, porque o seu orgulho foi mais alto do que o seu amor, por tudo aquilo que Deus havia dado, a sua família, o amor do seu pai, a proteção do lar, a proteção que ele tinha ali. O primeiro ensinamento que, então, eu compartilho com você, é que quando eu tenho um coração orgulhoso, eu estou preparando a mim mesmo para uma queda. Mas a segunda coisa que a gente aprende com esse texto é que Deus, Ele tem muita paciência comigo e com você. Ah, como tem. Deus é muito paciente. Nós teimamos e teimamos e teimamos em desobedecê-lo, e Ele continua nos amando. Ele continua nos dando a chance. Ele continua de braços abertos para nos acolher. O texto não fala que aquele pai estava preocupado com a fortuna que o filho tinha desperdiçado. O texto não fala que aquele pai estava reclamando quando o filho voltou. Você jogou fora toda a grana que eu tinha? Não. Tudo que eu te dei, você desperdiçou. O texto não mostra o pai acusando o filho, sendo grosseiro com ele, chamando aquele filho de imprudente, de uma pessoa que não foi sábia. O texto não mostra aquele pai ali, junto com todo mundo ali, revoltado, porque ninguém conseguiu aconselhar seu filho. O texto não mostra nada disso, o texto mostra um pai, que na hora que ele vê o filho voltando para casa, à distância, ele abre os braços para receber aquele filho de volta. Deus é paciente comigo e com você. Pensa aí, se não. Pensa aí em algumas vezes em que Deus comprovou a paciência que Ele tem contigo, naquelas ações, naquelas escolhas, naqueles pensamentos, naquelas palavras, ou até mesmo na omissão que eu e você cometemos e que desagrada o Senhor, mas Ele continua nos amando. Quero destacar isso, sabe por quê? Muita gente pensa que porque errou demais na vida, não tem jeito para a sua vida. Desobedeceu tanto, entristeceu tanto, errou tanto, que já não há uma oportunidade de recomeçar. Essa é a mentira que o inimigo quer que eu e você acreditemos.
Sabe por quê? O amor de Deus, ele supera todos os pecados. O amor de Deus por mim e por você, ele suplanta qualquer erro e qualquer falha nossa. Ele está sempre pronto para nos acolher em todo momento. Então, eu e você precisamos ter isso em mente. Deus me ama, eu sou um vacilão, eu erro muito. Mas Deus, ele me dá a chance de começar de novo. O problema é que muitas pessoas, crendo nisso, abusam da bondade de Deus. E porque Deus é paciente, está sempre de braços abertos, pronto para nos receber de volta, a gente vai lá, conscientemente sabendo que está desobedecendo, porque sabe que Deus vai dar uma oportunidade nova. E o convite é que eu e você paremos de fazer isso. E olhemos para o Senhor e aproveitemos a oportunidade que Ele nos dá para recomeçar com uma nova perspectiva de vida, porque Ele é muito paciente comigo e com você, e Ele nos dá a chance de nos reconciliarmos com Ele. Pela lei, pela prática daquele tempo, não era para aquele pai reconhecer o filho como filho mais. Ele havia renunciado ao seu direito de filho. Ele havia renunciado e rejeitado o seu direito de filho. E ele, na prática, fez isso ao abandonar tudo. Então, agora, legalmente, o pai não tinha nenhuma obrigação com aquele filho. Só que o coração de um pai e de uma mãe sempre vai estender a mão na direção do seu filho. Sempre. E assim é Deus comigo e com você. Então, sabe, se você acha que você já errou demais na vida, não tem jeito para você, eu quero te dizer que tem sim, e hoje é a noite de você começar de novo, e agora com Deus, na direção do Senhor. Creia nisso, creia você que está aqui, que tem orado por alguém que está distante dos caminhos do Senhor, continue crendo, essa pessoa vai voltar para os braços do Pai. Creia, e creia orando, e espere crendo, e espere amando, e espere ali essa pessoa voltar ali com os seus braços abertos para acolher de volta. Espere sem acusações, espere sem reclamações, simplesmente creia e espere. Espere no Senhor. A paciência de Deus nos dá tempo para que eu e você possamos começar de novo. Deus, ele nos dá tempo para a ficha cair e a gente reconhecer que precisa dele, que precisa da sua direção, que precisa do seu consolo, que precisa da sua proteção. Deus, ele nos dá tempo para a ficha cair e dizer, opa, está na hora de começar de uma maneira diferente, está na hora de recomeçar. A gente está chegando no final do ano, e final do ano a gente olha para aquelas promessas que a gente fez no final do ano anterior. Ano que vem vai ser diferente. Nós, rubro-negros, dizíamos assim, ano que vem vamos levar tudo, só ficamos no cheiro, né? Mas os botafoguenses ficaram liderando ali, também ficaram no cheiro. Os vascaínos celebraram porque não desceram, né? Parecia até que tinham ganho a taça quando não desceram aquele ali, mas os tricolores têm o que comemorar, né? E assim, parabéns por isso aí. Mas aqueles planos que você fez, perder alguns quilinhos, ou ganhar alguns quilinhos, casar, e está enrolando aí a outra pessoa aí, não é? O filho, o neto, quem sabe, Senhor Deus, ano 2025, 2024, né? Quem sabe, né, Dani Flavinho, quem sabe, Senhor, né? Mas, final de ano, início de ano, a gente está ali pensando nos planos que a gente fez. E quantas metas a gente atingiu e quantas a gente deixou para trás. Mas também, final de ano, é tempo da gente olhar para trás e lembrar das besteiras que a gente fez, das burradas que a gente cometeu, e olhar para elas e dizer diante do Senhor assim, Senhor, obrigado pela sua paciência, eu quero assumir compromisso de começar diferente esse ano que está chegando aí. Em terceiro lugar, eu aprendo que Deus sempre acolhe os arrependidos. O texto vai dizer que o filho, quando caiu a sua ficha, quando ele entendeu bem o que estava acontecendo ali, ele, no versículo
17, ele diz isso, ele caiu em si, ele reconheceu ali que ele estava errado. Aquele jovem, ao entender isso, ele começou a pensar em voltar para sua casa. O texto usado aqui para cair em si é: o cara recobrou o seu senso. Sabe aquela pessoa sem noção? Então, esse jovem estava sem noção. Ele estava com seus olhos fechados. Ele não conseguia entender que todo aquele desejo do seu coração era algo que ia levá-lo à destruição. Mas nesse momento, no fundo do poço, ele recobra o seu senso, ele recobra a noção de tudo, ele compreende a dificuldade que ele estava vivendo ali naquela hora, e aí nesse momento ele se arrepende. Ele entende que ele estava numa situação muito mais miserável que o mais humilde dos seus empregados. Ele entende que ele havia desperdiçado tudo o que ele tinha. Ele havia renunciado ao seu direito de filho, de estar ali como filho amado na sua casa com seu pai. Ele havia renunciado ao tratamento de filho. Não era apenas as propriedades, mas o amor que ele recebia. Ele havia renunciado a tudo isso. Ele reconheceu ali que ele tinha errado, se precipitado naquele momento. Mais do que isso, ele entende que ele não tinha errado apenas com seu pai, ele tinha errado com o próprio Deus. Tanto é que no versículo 17, ele diz, e vai à frente, no 18, ele diz assim: eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Ele reconheceu o seu pecado. Ele reconheceu o quanto ingrato ele tinha sido com aquele pai que tinha cuidado dele de todas as formas, que o tinha cercado de toda a proteção, de todo o cuidado, de toda a provisão. Não era apenas um erro, aquele jovem tinha reconhecido: eu pequei. Nesse exato momento, esse jovem, ele experimenta a restauração da sua vida. Naquela hora que cai a ficha, na hora que ele entende quanta coisa errada ele fez, quanta escolha equivocada ele fez, aquele jovem, ele começa a jornada para a casa do seu pai de volta, mas não era o mesmo jovem que tinha chegado naquela terra distante. O jovem que estava desperdiçando sem sabedoria, o jovem que escolheu amizades erradas, o jovem que destruiu toda a sua vida, esse jovem que começa a jornada de volta para a casa do pai, era um outro jovem, humilde agora, reconhecendo o seu erro, reconhecendo a necessidade de ser acolhido, não mais como filho, mas como empregado do próprio pai. E ele começa uma jornada de volta para casa, e eu fico imaginando, o texto bíblico não diz quanto tempo ele andou, quanto durou aquela viagem, mas era um lugar distante, é o que o texto diz. E imagina no caminho, esse jovem pensando: será que meu pai vai me receber? Será que ele vai me aceitar, pelo menos como empregado? Será que eu vou ter alguma coisa para comer que não a lavagem que é dada para os porcos? Será? Eu fiz tanta coisa errada, eu fiz tanta besteira, eu inferi tanto o coração do meu pai, fui tão ingrato com ele. É possível até que ele não me aceite de volta, é possível até que ele não me deixe nem chegar à porteira da propriedade. Imagina o coração desse jovem em todo esse caminho, mas sabe que ele vive? Quando o pai o avista à distância, o texto diz, o pai reconhece o seu filho, e o texto vai dizer que o pai sai correndo, ele sai correndo na direção do seu filho. Isso não era uma prática de um ancião. O ancião na cultura judaica não corre, o jovem que corre, apesar que alguns jovens de hoje não correm, não aguenta nada. Estou esperando todos os jovens lá na montanha, no Legendário, quero ver quem vai chegar lá, mas tem uns aí que não vão ficar só no pé ali. Mas, na cultura judaica, o ancião, o idoso, ele não corria, ele andava devagar, não somente pelas limitações físicas que ele tinha, mas pela solenidade da sua figura, de ser um ancião, alguém sábio, alguém que ao longo da vida, com a sua experiência, conquistou uma posição de destaque na sociedade. Só que o pai,
Ele não estava importando nessa hora com o que os outros iam pensar, com a humilhação suposta que ele viveria ao sair correndo. Aquele pai estava ali sendo impulsionado pelo amor a seu filho. Esse impulso o leva a correr na direção do seu filho. Imagina, o filho estava rasgado, imagina o cara aí, alguns dias caminhando sem uma ducha, sem um banho, naquele clima maravilhoso ali da região, 40 graus, aquele cheiro de montanha, né, amor, que a gente sentiu no dia que a gente voltou do Legendário ali, né? Imagina, o filho estava ali com os pés sujos, descalço, roupa rasgada. O pai não se importou com o mau cheiro, ou com a roupa suja e rasgada, ou com os pés descalços. O pai se importou que aquele filho amado tinha voltado. Ele corre na direção do seu filho. Ele não somente corre na direção do seu filho, mas o texto vai dizer que o pai, ele correu ali no versículo 20, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou, para dizer: você é muito bem-vindo de volta, é muito bom te abraçar de novo, é muito bom te receber de volta na minha casa, é muito bom você ter voltado para cá. Aquele pai sentiu compaixão daquele filho. Sabe, querido, é assim que Deus olha para mim e para você. Ele nos ama, e no momento em que nós nos erguemos dizendo: Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso ser acolhido pelo Senhor, sabe o que Deus faz? Apesar de todas as máculas de nossos pecados, todas as feridas das nossas escolhas, toda a sujeira que a gente trouxe para a nossa própria vida, Deus, Ele corre na nossa direção, nos abraça e nos beija e diz: você é meu filho amado. E o pai restaura aquele filho. Aquele filho, ele não recebe, veja que o pai nem deixou o filho completar. O filho começou o discurso que ele tinha ensaiado. Ele tinha ensaiado o discurso ali: pai, eu pequei contra ti e contra o céu, eu não tenho nem direito de ser chamado seu filho. Mas antes até do filho dizer que queria ali pedir uma vaga de empregado, o pai interrompe a frase e diz: corram, coloquem uma roupa nova, que significa ali trazer honra para aquele jovem. Coloquem no seu dedo um anel que significa: ele pertence à minha família, ele é meu filho, ele tem uma identidade, ele não é um indulgente, ele não está ali desconhecido, ainda que ele tenha rejeitado o seu sobrenome, eu estou restaurando o seu sobrenome, ele recebe de novo o selo da nossa família, ele recebeu sandálias para dizer: você é bem-vindo aqui, e os seus pés serão protegidos de novo. Aquele pai demonstra ali compaixão. É assim que Deus olha para mim e para você. E aquele pai queria que todos soubessem o quanto aquele filho era importante para ele, o quanto aquele filho era bem-vindo para ele. Então ele providencia sinal de honra, de autoridade, de acolhimento. E além disso, uma festa para celebrar. Porque aquele homem, aquele filho, que havia saído para uma terra distante e virado um empregado, agora é restituído como senhor da sua terra, pelo seu próprio pai. Pai é o nosso Deus, que acolhe quem se arrepende, que recebe aquele que deseja começar de novo, que envolve em seus braços de amor aquele que se sente fraco, dizendo: eu vou renovar as suas forças. Você vai continuar caminhando, porque agora os seus pés não são mais feridos pelas pedras do caminho. Eu coloquei sandálias novas nos seus pés, para que eles, protegidos, possam caminhar e ir mais longe. Você não está abandonado. É assim que Deus faz comigo e com você. E aí o pai explica por que daquela festa. E ele vira e diz assim: esse meu filho, que estava morto, agora está vivo. Versículo 24. Esse meu filho que estava morto, voltou à vida. Estava perdido e foi achado.
Aquele filho estava morto, separado, sem nome, sem família, sem herança. E ele estava vagando como ser qualquer, dos menos importantes na sociedade. Mas aquele pai o restaura e diz: agora ele volta a ter vida, ele volta a ter nome e sobrenome, ele volta a ter casa, ele volta a ter família. Ele não está largado. Esse meu filho está vivo. Esse meu filho está em casa. Esse meu filho é bem-vindo. É assim que Deus olha para mim e para você. Quando ele diz aqui, esse filho estava perdido e foi achado, a palavra grega usada aqui significa também destruído, acabado, completamente perdido, desgraçado no sentido de estar sem graça. Esse era o estado desse filho perdido, totalmente destruído. A graça, o amor imerecido, ele não tinha. Esse filho foi restaurado. E é isso que Deus faz comigo e com você. Aquele filho experimentou a restauração de Deus na sua vida. Quando o pai fala morto, usa a palavra necros, da onde sai necrópsia, e tudo relacionado a morto. Uma vida em decomposição. Era assim a vida desse jovem. Uma vida que foi caindo e sendo destruída. Mas agora havia vida, vida restaurada, uma vida nova. Aquele jovem não voltava para a mesma vida, porque ele já não era o mesmo jovem. Ele já tinha ido lá fora, já tinha visto que não era bom, já tinha visto que os amigos não eram leais, já tinha visto que o dinheiro é passageiro, mas uma coisa não era passageira: o amor do seu pai por ele. Aquele jovem começava uma vida nova, porque ele era um novo jovem. A casa seria a mesma, a propriedade a mesma, mas aquele jovem não era o mesmo. Tudo tinha sido feito novo com aquela experiência, e ele recebeu uma nova chance. Sabe, querido, Deus está dando para mim e para você uma nova chance. Todos os dias Ele nos dá uma nova chance. Ele dá uma chance para que você comece o dia de uma maneira diferente do dia anterior. Ele te dá uma chance para que você se esforce para ser melhor marido para sua esposa, melhor esposa para o seu marido, melhores pais para os seus filhos, melhores irmãos em Cristo, melhores cidadãos nessa sociedade. Nós ganhamos todo dia uma chance de começar de novo em Deus. Deus sempre dá uma chance para a gente. E a gente precisa estar de olho aberto para aproveitar essa oportunidade e recomeçar com Deus de uma maneira nova. O texto para por aí, para nessa festa, vai falar aí do irmão mais velho, mas eu não quero falar do irmão mais velho, eu quero falar desse jovem que foi restaurado, porque ele foi acolhido porque se arrependeu, porque ele entendeu que tinha feito besteira na vida, mas agora tinha uma chance de começar de novo. Pais, não desistam de orar pelos seus filhos. No dia que Deus já tem reservado, eles voltarão. Mas hoje eu quero focar em você e em mim. Em que coisas e áreas da nossa vida nós precisamos recomeçar. Feche aí os seus olhos. Essa é uma hora de você fazer como aquele jovem fez naquele momento. Aquele jovem, na hora que tudo deu errado, na hora que não tinha mais, teoricamente, solução para ele. A única coisa que veio à sua mente foi voltar para a casa do seu pai. Porque ele sabia que lá, mesmo com uma dúvida ou outra, ele tinha uma oportunidade de começar de novo. Aquele jovem recebeu do pai a chance de começar de novo. E ele correu para os braços do seu pai. E você? Há alguma área na sua vida que nessa noite você precisa colocar diante do Senhor dizendo: Pai, me ajuda aqui.
Pai, eu não consigo sair dessa situação, eu não consigo. Aquele jovem não conseguia sair daquela situação triste, miserável que ele estava vivendo, mas quando ele lembrou do seu pai, ele correu e foi acolhido. Deus hoje quer acolher a você. Assim como há muitos anos atrás ele me acolheu. No dia em que os meus olhos se abriram e eu entendi o que era o amor de Deus por mim, Ele me acolheu na hora e me transformou e fez de mim uma nova criatura. Talvez hoje seja a noite de você começar de novo com Deus. Começar uma nova trajetória a partir de hoje. Não precisa esperar o dia 31, nem o dia 1º de janeiro, mas hoje, nesse dia, 17 de dezembro, você começar uma nova trajetória da sua vida com Deus. Talvez você que está me ouvindo, alguém desanimado com a vida cristã, desanimado de uma convivência na igreja. Talvez você seja alguém que pela primeira vez, você nunca fez isso. Mas hoje Deus está te chamando para correr para os seus braços e entregar a sua vida nas mãos do único que pode socorrer de verdade, Jesus Cristo. Nós vamos cantar uma canção, e essa canção, pense sobre essa letra, pense sobre a chance que Deus está dando a você nessa hora, de vir ao encontro dEle. Assim como aquele pai recebeu o filho de braços abertos, Deus está hoje aqui, preparado para te receber, de braços abertos, te receber e te ajudar, te receber e te proteger e te consolar. Deus, Ele está aqui nesse lugar, mas Ele também está aí na sua casa agora, você que nos acompanha pela internet, no seu lugar de trabalho. Ele é Deus onipresente, mas Ele também é Deus onisciente, Ele sabe o que está aí no seu coração. Talvez hoje haja algo que você sinta a necessidade de consagrar para Deus, dizendo: Senhor, toma aqui a minha vida, eu preciso de Ti. Assim como aquele filho entendeu que precisava do seu pai, se você entende hoje que precisa de Deus, você vai ser convidado a colocar a sua vida diante do Senhor, dizendo: Pai, eu estou aqui, eu preciso dos Teus braços de amor e graça. Deus tem uma chance para dar a você, uma oportunidade de recomeçar. Não pense que você é um caso perdido. Aquele jovem estava longe, distante do seu pai, mas quando ele trilhou a jornada de volta, ele foi acolhido. Não importa o quão distante de Deus você está, hoje Deus quer te receber, quer te acolher. Nós vamos cantar uma canção, ouça essa declaração.
dizendo para você. Eu quero convidar você a se colocar em pé agora. É o Senhor dizendo: vem, filho amado, vem como você está. Vem, filho amado, eu quero te trazer ao meu altar. E eu vou conversar, eu vou falar com você. Se nessa noite você deseja dizer para o Senhor: Pai, eu estou aqui, eu preciso de Ti. Nós vamos cantar novamente essa canção. E se você nessa noite quer dizer para Deus: Senhor, eu preciso recomeçar contigo, eu quero colocar a minha vida nas Tuas mãos. Então, enquanto nós estivermos cantando novamente, você pode sair do seu lugar e vir. Eu quero orar por você. Senhor, eu quero começar de novo. Eu quero aproveitar essa chance que o Senhor está me dando. Eu quero sair daqui diferente. Então, enquanto a gente estiver cantando, saia do seu lugar, vem aqui, eu quero orar por você. Aí, assim como aquele pai não se preocupou com o que os outros iam pensar, quando ele saiu correndo para abraçar o seu filho, saia correndo agora para abraçar o seu pai. Ele está aqui preparado para te receber, para buscar você, para falar com você. Então nós vamos cantar novamente essa canção. E se você deseja nessa noite trazer ao altar do Senhor a sua vida, o seu casamento, os seus sonhos, o seu noivado, os seus planos, aquilo que está aí no seu coração, saia do seu lugar e venha. Eu quero orar por você. Vamos cantar. Senhor, eu quero me reconciliar contigo. Eu quero voltar para a tua presença, para a tua casa. É o meu sustento, a tua palavra, meu alimento. Preciso ouvir a tua voz dizendo assim. É o Senhor dizendo: vem, vem, filho amado. Agora, assim como aquele filho estava naquela hora, é Deus chamando: vem como estás. Vem, filho amado, como estás. Vem, filho amado, vem, como estás. Há mais alguém? É o Senhor dizendo: vem, filho amado, vem como estás. Jean já está aqui à frente. Deus está chamando você nessa hora. Pode vir. Vem agora, aceitando o convite do Pai. Do jeito que você está.
venha como está, e o Senhor vai te fortalecer. Nós vamos orar agradecendo ao Senhor por essa noite. Mesmo ao longo da oração, se você deseja nessa noite consagrar a sua vida ao Senhor, você pode vir e sair do seu lugar. Bendito Deus, nosso Pai. Como é bom poder te chamar de Pai. Como é bom ter a experiência desse jovem ser acolhido pelo Senhor, protegido pelo Senhor, cuidado pelo Senhor. Ó Deus, nós te agradecemos por essa noite. Nós te agradecemos por nos reunir aqui nesse lugar, para celebrar o teu nome, para ouvir a tua voz. Os teus filhos estão aqui à frente, Senhor, como filhos, clamando pelo socorro do Senhor, pelo acolhimento do Senhor, pela direção do Senhor. Mas o Senhor sabe daqueles que em seus lugares nesta hora também clamam a Ti por socorro, Pai, por cuidado, Deus, por proteção. Senhor, dá um recomeço a cada um que nessa noite clama a Ti. O Senhor é Deus onisciente, o Senhor conhece tudo, o Senhor conhece o que está em nossos corações. As palavras que pensamos e não dissemos, o Senhor as conhece. Ó Deus, toma cada família aqui em Teus braços de amor, Pai. Nenhuma luta que nós enfrentamos pode superar o Teu poder, porque o Senhor é Deus onipotente. Que cada pai, cada mãe, cada família, cada filho aqui, cada irmão saia daqui fortalecido, sabendo que depende do Deus Altíssimo, o Deus onipotente, cujo poder nada pode superar. Ó Deus, Tu és Deus onipresente. Esse momento de culto aqui está acabando, mas quando sairmos por aquelas portas, o Senhor continuará conosco. Eu clamo a Ti, abençoa cada família aqui representada nesta hora. Ó Deus, usa pai e mãe para abençoar a vida dos seus filhos. Usa a vida dos filhos para honrar a vida dos seus pais. Que nós sejamos irmãos, cada vez mais unidos pelo Teu poder. Perdoa, Deus, as nossas falhas. Perdoa, Senhor, as escolhas equivocadas que fizemos. Mas o Senhor sabe aqui, ó Deus, de pessoas que nesta noite estão deixando essas escolhas erradas para trás, para terem uma vida nova com o Senhor. Mesmo que não vieram à frente, mas que contigo nesta hora estão assumindo um compromisso de uma nova jornada. Renova, Deus, as nossas forças. Dá-nos discernimento e sabedoria. Abençoe, Deus, aos casais aqui presentes, aos casais casados, aos noivos, aos namorados, para que seus relacionamentos agradem a Ti acima de tudo, Pai. Senhor, fortaleça cada lar representado aqui agora. Senhor, que os planos dos Teus filhos sejam submetidos a Ti todo o tempo. Fica conosco, Pai. Abençoe o nosso caminho de volta aos nossos lares. Que nesta semana, que começa hoje, possamos contar com a Tua proteção, com a Tua direção. É o que nós te pedimos, Senhor, nesta hora. No nome que é sobre todo nome. Nome precioso. Nome soberano, generoso, invencível de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. E agora, que o bondoso amor de Deus, o nosso Pai, que a maravilhosa graça de Jesus Cristo, o Filho, o nosso Salvador, que a comunhão, as doces consolações e o poder do Espírito Santo de Deus sejam presentes em nossas vidas, hoje e para todo sempre. Amém. Dá um abraço aí no irmão que está do seu lado. Desejo uma semana abençoada para o seu irmão. Deus nos abençoe. Quarta-feira estaremos aqui. Lembrando de novo, sábado que vem, musical de Natal a partir das 18 horas.
aqui na nossa igreja. Deus te abençoe.